Mais um debate político para conta e aqui a gente está recebendo o vereador da cidade de Manaus, Rodrigo Guedes. Rodrigo, muito obrigada por estar conosco. E o debate político ele é isso, ele fala de política de uma forma educativa, traz a prestação de conta e você vai ter a oportunidade de falar um pouco sobre o que você vem fazendo na CMM. Muito obrigado, Érica. Eu realmente agradeço a oportunidade. Bom, eu acompanho o portal, né, o Convergente, desde o início. Gosto muito da qualidade e do espírito crítico também, que tem que ser, né, na verdade, o jornalismo. E me sinto muito honrado de estar aqui com você. Eu que agradeço, e para a gente agora começar a falar, é o primeiro mandato, né, que você tem, a gente já está praticamente finalizando, 2024 é um ano de eleição, mas a gente vai já falar sobre isso. Mas antes disso, eu gostaria que você falasse um pouco da sua atuação nas comissões, quais as comissões que você participa, e aí a gente já começa falando sobre a Comissão de Meio Ambiente, que inclusive o Convergente fez uma matéria, a gente falou sobre a atuação de vários vereadores que estão à frente dessa comissão, e você é um dos vereadores que participa e que a gente vê uma atuação. Inclusive, acompanha pelas redes sociais e a gente sabe que já começou a encher os rios, né? A gente está num outro momento agora, mas as queimadas ainda permanecem, né? Bom, eu sou apaixonado, na verdade, pela ideia de meio ambiente, a ideia de um ambiente equilibrado, né, na verdade. Quando a gente fala de meio ambiente, a gente imagina muito o rio, a floresta, né, a mata. Não, o meio ambiente é tudo aquilo que a gente vive, todo o ambiente que a gente vive, que envolve também a arborização urbana, que falta muito aqui na cidade de Manaus. Uma cidade equilibrada, uma cidade agradável para se viver, né? Então eu sempre gostei muito, não é agora está todo mundo falando disso e vou falar disso, né? Minha vida pública sempre foi muito voltada mesmo para a ideia de meio ambiente, nos órgãos que eu passei, trabalhar a educação ambiental quando eu fui subsecretário de juventude, trabalhar com jovens, né? Se a gente buscar lá atrás, 2010, salvo engano, eu realizei a primeira virada ambiental de Manaus. Botar no Google ainda é possível achar. A gente fez 24 horas de atividades sustentáveis, né? E 2010, a gente está em 2023, 13 anos atrás. Sim. Quando quase ninguém falava disso ainda, né? Nessa intensidade, lógico, né? Já tinha gente falando, sempre teve, mas hoje a sociedade, né, volta o olhar para isso porque a gente está sofrendo os efeitos catastróficos do desequilíbrio ambiental. Então precisa mesmo estar na nossa pauta. Ela não pode mais ser uma agenda acessória, ela não pode mais ser uma agenda não prioritária dos governos, tem que ser muito pelo contrário. Uma pauta prioritária para que a gente possa ter não só um futuro, mas o próprio presente, né, mais habitável, literalmente, não só em Manaus, no Amazonas, mas no mundo inteiro. Então eu espero realmente que as pessoas, os governos, as pessoas públicas também se conscientizem que isso não pode ser mais isso é coisa de esquerdista, isso é coisa de radical, xiita, ambientalista. Não, a gente precisa falar disso mesmo e, assim, mais do que falar, a gente precisa de políticas públicas que coloquem o meio ambiente como prioridade. Eu sei que quando a gente fala das comissões, da participação, cada um tem o seu trabalho enquanto vereador. Mas como é que foi o diálogo de vocês nesse momento que a capital, Manaus, também passou, né? Não só Manaus, como todos os municípios do estado do Amazonas, por esse período tão difícil da estiagem que a gente sempre tem todo ano, mas principalmente por conta das queimadas. Olha só, eu vejo, na verdade, que aí tem um misto de um fenômeno mundial, global, climático, né, que está acontecendo, das reais mudanças climáticas e falhas, né, falhas, omissões. Aí eu vou colocar omissões e falhas não só dos poderes executivos, mas dos poderes constituídos no geral e também os próprios representantes.
do nosso Amazonas. Olha só, vamos pegar aqui um exemplo. Se tem gente que acha que o governo federal, por exemplo, não está dando atenção para a questão da Amazônia, seja nessa gestão agora do atual presidente Lula ou na anterior, aí eu me pergunto, cadê os nossos parlamentares federais também para cobrar isso? Não estou dizendo que um ou outro não possa estar cobrando, mas cadê a ação da bancada federal, né, de toda a nossa bancada federal, para fazer com que o governo federal dê uma resposta? E essa resposta não pode ser só, eu vou enviar dinheiro. Não é só isso. Lógico que não é só isso. Porque senão a gente vai ficar, na verdade, alimentando um ciclo vicioso. Governos esperam o pior acontecer para receber algum dinheiro do governo federal, né? Recursos do governo federal. Então, acho que tem falhas da prefeitura de Manaus em algumas questões, tem falhas do governo, do estado, tem falhas do governo federal nessa e na gestão anterior. Acho que essa briga, Érica, eu vejo um dos grandes problemas, em vez da gente buscar não só soluções, mas cobrar a todos, fica numa briga. Quem é de esquerda diz que é problema, culpa do governo Bolsonaro, né? E aí fica nessa briga. Aí quem é de direita fica falando faz o L, né? E aí a gente deixa de cobrar as pessoas públicas. Se é o Lula que está na presidência, a gente tem que cobrar o Lula. A Marina, quem quer que seja. Se é o Bolsonaro, a gente tem que cobrar o Bolsonaro. A gente não pode ficar sendo líder de torcida. Ficar ali que nem Fla-Flu, eu torcendo para o Flamengo e você para o Fluminense e aquela briga de torcedor. Não, a gente tem que cobrar quem está no poder, quem quis ir para o poder. Lógico que na vida pública, na vida política, na vida em sociedade, a gente pode ter nossas preferências políticas, deve, inclusive, mas a gente não pode ficar passando pano porque eu votei no fulano ou o outro votou no ciclano, e aí fica passando pano só porque é o seu lado político, aí você não quer cobrar. Porque hoje é assim, agora o presidente é o Lula. Aí se eu cobro o Lula, meu amigo, vem uma galera dizendo, bolsominion, a culpa é do Bolsonaro. E ao contrário, né, que no passado, né, se cobrasse o Bolsonaro, até petista, esquerdista, isso é um reflexo da sociedade que a gente está vivendo, que a gente acaba, às vezes, não exercendo a nossa cidadania para ficar apenas torcendo para o nosso lado político. A gente já está no mês de novembro, e aí eu gostaria que você falasse para mim, vereador, quais das suas atribuições, do seu trabalho, que você mais acha assim, olha, foi positivo nesse ano? Eu procuro exercer o que eu entendo como a função do vereador de ser o fiscal do povo. Na teoria, inclusive, da democracia e da vida em sociedade, do Estado, teoria do Estado mesmo, lá de trás da filosofia, enfim, quando foram constituídos 3 poderes, isso vem lá do contrato social de Jean-Jacques Rousseau, do espírito das leis também de Montesquieu, enfim, foram criados o poder, lógico, executivo para executar, como o nome já diz, e o legislativo para fiscalizar. Então, o poder legislativo ele tem um papel, inclusive, muito próximo do que é do papel real da imprensa, né, que é de informar, fiscalizar, ir atrás daquelas informações, ir atrás de saber se os gastos públicos estão sendo bem feitos, se o serviço público está sendo prestado de forma adequada. Então, eu tenho procurado exercer esse papel de ser o fiscal do povo, de estar ali na lupa, olhando o diário oficial todo dia, de olhar o projeto de lei, se o prefeito mandou lá, que o prefeito mandou, ou que está sendo votado, se é bom para a sociedade ou não. Não votar apenas porque o prefeito quer, não ser da base do prefeito. Se tem uma denúncia grave ou factível de corrupção, ficar ali investigando até ter uma resposta, exigir uma resposta da prefeitura, denunciar o Ministério Público, denunciar o Poder Judiciário, controlar, fiscalizar os gastos públicos e também procurar dar o exemplo. Eu tenho, de fato, procurado... Eu tenho N defeitos, tá, Érica? Muitos defeitos, todos nós temos. Quais são? Nós não tenho defeitos como todos nós temos. Mas, assim, eu tenho procurado dar alguns exemplos. Sou o vereador disparadamente mais econômico da Câmara Municipal de Manaus. Sou o único que nunca faltou lá, único,
Aí alguém pode dizer assim, tu está se vangloriando de algo que é tua obrigação. Eu falo, tá certo, é minha obrigação, mas só um fez. Só um fez. Então, porque eu procuro dar o exemplo. Eu não saio da sessão, fico lá, a não ser para ir ao banheiro, né? Porque a gente vê aquelas cenas da Câmara sempre vazia, a Assembleia, eu procuro não fazer parte dessa cena, de que a Câmara está vazia no momento em que deveria estar com os vereadores lá presentes. E dentro de alguns pontos que você poderia pensar assim, era para me ter ido mais além, né? Tem alguma coisa que você pensa e diz assim, deveria ter feito isso? Olha, eu consegui algumas vitórias lá, inclusive foram feitas juntas com o ex-vereador e hoje deputado federal, o Amon Mandel, né? A gente conseguiu derrubar o Puxadinho, né? Uma obra que terminaria com certeza mais do que absoluto, tem mais de 40 milhões de reais. A gente conseguiu derrubar as picapes de luxo que o ex-presidente Davi Reis iria alugar também. A gente conseguiu derrubar o kit selfie, né? E assim Teve até uma repercussão nacional, teve, né? as três tiveram repercussões nacionais. O cotão a gente chegou a derrubar, ficou alguns meses o aumento do cotão, mas depois a justiça reverteu e prevaleceu. No dia 4 de janeiro de 2021, eu apresentei o projeto de lei para revogar o aumento salarial dos vereadores, que foi aprovado em 2020, em plena pandemia, né? Porque você aprovar aumento de salário em plena pandemia, com 70% da população ou passando extremas necessidades ou perdendo sua massa salarial, seus rendimentos, seu dinheiro, literalmente, ficando desempregado, é muito imoral. É hipocrisia dizer que nunca pode se discutir salário ou não pode aumentar. É demagogia. Mas tem momentos que simplesmente não dá. E eles aumentaram. E são os mesmos, muitos deles, que estarão daqui a algum tempo batendo na porta do cidadão e pedindo voto. Mas eles apelam, boa parte dos políticos, da classe política, apela para a memória fraca assim, da população. Não, até lá o pessoal esquece, tudo mais, vamos aumentar. Mas assim, eu posso dizer claramente que eu não fiz parte disso, porque eu apresentei o projeto para revogar, não foi revogado, e todos os meses, acho que você já viu, não sei, eu faço a doação do aumento salarial para uma instituição social. Em algum momento você já se arrependeu de ter vindo como candidato e ter ganhado uma eleição, de ser político? Olha só, como a vida é, né, Érica? Eu fui candidato em 2020, né, e eu tinha algo muito claro assim em mente. Ou daria certo, só tinha duas possibilidades, dar certo ou não dar certo. Lógico, né? Ou você ganha ou você não ganha, não existe meio termo. Ou daria certo e eu ia mergulhar, né, profundamente para exercer o mandato, e exerço. O pessoal que trabalha comigo sabe que a agenda é 10, 11 horas por dia, não tem moleza não. Final de semana, deixo de ficar com a minha filha, minha família, para ir estar nas atividades políticas, né? E não em época de eleição, o tempo todo, tá? Mas se não, eventualmente não desse certo, eu ia, com certeza, já estava definido isso comigo mesmo, eu ia estar fora de política, porque eu, graças a Deus, não dependo de política. Para mim não é um meio de vida. Isso aqui é um emprego, isso daqui é uma carreira. Eu não vejo dessa forma, eu vejo realmente como uma causa, uma missão. E se tivesse perdido a eleição, eu sairia da política, não iria para cargo público, eu não queria ser secretário, não queria ser subsecretário, nada disso. Iria sair e ia para a atividade empresarial, que é o ramo da minha família. Minha família não é de políticos, nem de poderosos, Sim. nem de serviço público, ou do poder, do judiciário, enfim. E eu iria para a atividade empresarial. Mas arrepender de forma alguma. Tem algum objetivo eu gosto desse trabalho. Como a gente vai finalizando e ano que vem é ano de eleição, tem algum objetivo ou algum interesse em mudar de partido? Vai continuar no partido? Olha só, eu estou hoje no Podemos, né, um partido de centro, não centrão, tá? Não centrão, que é estigmatizado, inclusive não sem motivos, né?
mas é um partido, do ponto de vista do espectro político, de centro. Ele não é nem esquerda e nem de direita. Isso não tem nada a ver, deixando claro, com o que alguns chamam de isentão. Realmente, nem todo mundo tem uma tendência muito clara para a esquerda. Mas o Rodrigo Guedes, vereador, é mais direita ou mais de esquerda? Em algumas coisas eu me considero mais de direita, em relação ao tamanho do Estado, à política econômica, a enxergar o tamanho e papel de Estado e economia. Sou mais liberal. Agora, em algumas questões, em relação inclusive a políticas sociais e meio ambiente, o fato de eu falar muito, discutir, adorar realmente a ideia de meio ambiente, que já me chamaram de esquerdista por causa disso. Por conta disso. Então eu tenho um pouquinho, e não tem nada a ver com isentão não, tá? Tem gente que fala, isentão, não sei o que, não. Eu, por exemplo, eu não me considero conservador. Não me considero. A minha pauta não é muito relativa à vida pessoal. Eu acho que, lógico, dentro do bom senso, tem coisas que tem que ter bom senso, mas não é uma pauta minha, conservadorismo, por exemplo. Agora a gente vai fazer o jogo das cartas. O jogo das cartas eu vou embaralhar bastante. E eu vou tirando aqui algumas cartas de algumas personalidades da política. E aí você vai comentar, eu vou fazer alguma pergunta sobre. Vamos lá. Eu vou nem olhar aqui. Aí você mostra para as pessoas quem é. Vamos lá. Eduardo Alfaia. E aí? Eduardo Alfaia, vereador, né? Senta atrás de mim lá na Câmara, na bancada. Bom, a despeito de ser uma pessoa extremamente gente boa, me dou muito bem com ele, há um estilo político muito diferente do meu. Ele é da base do prefeito, eu não sou de base, e ele vota sempre com o prefeito ou com a base, né? Então, assim, gosto muito dele, mas é um estilo de política 100% diferente da minha. Hoje você consegue ter um tipo de relacionamento positivo, não de amigo, né? Mas tipo assim, de chegar e tomar um café com algum vereador? Pois é, olha só, muita gente, inclusive... Quem é o teu grupinho? Muita gente pensa que, inclusive, pelo fato de que eles me chamam de oposição, não me considero de oposição, eu sou independente, mas pelas discussões que tem lá, às vezes eu já denunciei muitas coisas, inclusive, acima de tudo, em relação aos vereadores, eles pensam que a gente tem um relacionamento muito ruim. Não, porque eu procuro fazer as coisas de forma muito respeitosa, sem ser sujo, né? Falando às claras. Eu não jogo por trás, eu falo ali no parlamento, no plenário, na cara deles mesmo, sem apelar para jogo sujo e de forma muito transparente. Então, eu tenho uma relação com praticamente todos os vereadores de Manaus muito boa. Só que eu sou muito direto, muito transparente, não fico agindo nas sombras. Vamos lá, para mais um. Caio André. Caio André, presidente da CMM. Como é que você avalia a gestão do Caio André? Olha, com todo respeito a qualquer outro, é uma gestão muito melhor do que de todos os outros presidentes. Hoje, a Câmara não é mais puxadinho da Prefeitura. Não é mais. Lógico que o Caio ele não tem uma relação bélica, né, de guerra com o prefeito, muito pelo contrário, tem uma relação amistosa, cordial, mas mudou muito. Com Davi Reis era simplesmente... Podia até pintar ali a Câmara daquelas cores da Prefeitura, né? Aquele mosaico lá da Prefeitura que era puxadinho da Prefeitura. E o Caio tem feito uma gestão muito mais independente, bota meus projetos para votar, fala dos... antes o Davi Reis, por exemplo, nem saía nada, ficou 2 anos sem sair uma matéria minha na Câmara, porque ele não deixava, porque falava da Prefeitura. Hoje o Caio deixa que todos falem, que todos apareçam, conseguimos aprovar CPIs lá na Câmara Municipal de Manaus, votos contra o prefeito. E hoje a Câmara ela é muito mais governista, pela base governista, do que pelo presidente. É um cara de bom trato, republicano, e tenho gostado muito da gestão dele. Vamos lá, mais uma carta. Tem muitas cartas aqui. Estou embaralhando, que é para poder... Olha só. Carpem Andrade.
Logo no início eu via muita proximidade sua, né? Com o Carpê, com o próprio, agora, deputado federal Mamandel. Como é que tá a relação hoje com o Carpê? Eu tenho uma relação muito boa com o capitão Carpê. Nós fazemos parte, digamos assim, da diminuta bancada independente da Câmara Municipal de Manaus. Eu gosto dele. Ele tem, do ponto de vista temático, uma diferença. Ele é declaradamente de direita e eu longe de ser de esquerda, mas as minhas pautas são muito mais centrais. Mas é um cara gente boa também, é um cara que, a meu ver, engrandece o parlamento. Ele não diminui o parlamento, não. Tem possibilidade já de o Carpê, você achar, como é que está nos bastidores? Ouviu se ele vai querer também concorrer para prefeito? Não, tem se falaram de mim, falaram dele também. Acho muito difícil ele vir, pelo mesmo motivo que é muito difícil eu vir. Eu não posso falar por ele, mas eu falo por mim. Não é porque eu vou perder ali o mandato e aí alguém pode pensar, vai perder a boquinha, vai perder a mamata. Não, para mim não é mamata porque eu sou mais econômico, eu dispensei um monte de coisa. Mas político sem mandato tem muita dificuldade. Isso eu aproveito e pergunto porque em 2024 você vai escolher vir a reeleição para a vereança ou a possibilidade de vir como candidato para a eleição da Prefeitura de Manaus? Olha, muito provavelmente devo vir sim para a reeleição, que inclusive, como eu estava ali falando ainda há pouco, antes da entrevista, primeiro eu acredito que você precisa colocar seu nome à prova, né? Fazer ali deixar o povo decidir, julgar se tem gostado, se não tem gostado. Eu acho que você precisa, como pessoa, passar por esse processo de avaliação, né? Em tudo que a gente faz. Acho que quem tem medo de ser avaliado já está perdendo. Eu acho que a pessoa que tem medo de ser julgada, ser avaliada, já meio que, de alguma forma, sai perdendo na vida. Então, devo ir candidato à reeleição. Tive, sim, já convite para majoritário, ou seja, para disputa de prefeito. Mas, ainda que a gente tivesse, eventualmente, uma votação importante, mas as forças políticas, elas se movem em grupos, né? E olha, tem o prefeito atual com a máquina, deve ter o candidato do governador, que não vai ser, a meu ver, o Davi Almeida. Mas seria quem? Acho que vai ser o Roberto Cidade. E aí tem a força política do grupo do governador, tem o Amon, que também tem uma força eleitoral grande. Você viria como vice do Amon ou do Roberto Cidade? Se te convidasse? Não é nem, olha só, eu aprendi que o papel do vice, sem diminuir a importância, mas o vice ele tem muito pouca expressão. E o histórico, na maioria das vezes, é de um vice que acaba rompendo com o chefe, né, do executivo, o prefeito, o governador. Muitas vezes a gente vê isso, né? Então, não é um cargo que me interessa muito, não. Já fui 8 anos subsecretário de Esporte, Juventude e Lazer da Prefeitura, e você fica ali, você quer fazer as coisas, você não pode. Então, esse cargo não me interessa muito, não. Mais uma carta. Deixa eu abrir. Botar as opções. Roberto Cidade. A gente estava falando dele. Como é que você avalia uma possível candidatura de Roberto Cidade para a Prefeitura? Olha, o Roberto Cidade é um político muito hábil, isso daí ninguém pode negar. Ele tem uma habilidade política muito grande. Eu acho que ele já está conseguindo mexer ali as peças do tabuleiro. Eu acredito que ele vai ser candidato do governador, não vejo de forma alguma o Davi sendo candidato ao governador, apesar de que na política tudo pode mudar, né? Porque política, enfim. Mas ele tem se viabilizado e agora a missão dele é mostrar que ele pode ser um prefeito melhor que o Davi e que ele não é, eu quero ser prefeito porque eu sou o candidato do governador. Tá aqui minhas ideias, minhas propostas, a forma que eu quero governar a cidade de Manaus e mostrar isso para o povo de forma transparente. Se alguém conseguir ali, algum candidato conseguir mostrar algo de diferente, não aquela politicagem de véspera de eleição, propostas novas e
e também visão estratégica de Manaus, de repente pode até ganhar a simpatia do eleitorado e se eleger. Agora a gente já quase finalizando o programa, a gente vai fazer uma dobradinha bem rapidinho. 0 a 10 para o governo de Wilson Lima. Olha, o governo... 0 a 10. 0 a 10, acho que eu poderia dar uma nota 7. 0 a 10 para Roberto Cidade, à frente da Alian. Também. Qual a nota? Nota 7. 0 a 10 para Caio André. O Caio, ele tem feito uma gestão interessante. Ele um 8,5. 0 a 10 para o governo Lula. O governo Lula, acho que ainda precisa mostrar um pouco mais do que falas. Botaria ali 5 ou 6. 0 a 10 para o prefeito Davi Almeida. Prefeito Davi Almeida, eu acho que ele tem errado em ainda não ter mostrado um resultado real de melhoria para a cidade de Manaus. Também botaria 6. 0 a 10, Rodrigo Guedes. Eu colocaria para Rodrigo no máximo 8, 7,5, porque também não vou me colocar de jeito nenhum como... Eu tenho tentado muito apenas, né? Mas me colocar como tá todo mundo 6 e o Rodrigo 10, de forma alguma não existe isso. Uma palavra que representa o Rodrigo Guedes. Persistência. Uma palavra que você abomina. Eu abomino... Ao contrário da persistência, eu abomino o comodismo. O que significa a Câmara Municipal de Manaus? Tem deixado muito a desejar no geral, porque tem sido ali um anexo da prefeitura, e eu acho que tem que exercer seu papel de poder protetor da população de forma mais digna. Aqui a gente vai finalizando o debate político. Mas eu aproveito e deixo essa câmera para você poder falar com quem está assistindo a gente. Eu agradeço muito a sua presença, Rodrigo. Eu acho que tem material muito bom para as pessoas lhe conhecer, avaliar um pouco da sua percepção sobre política. Esse é o objetivo do programa, trabalhar o debate político de uma forma educativa. E aí eu deixo para você falar com quem está assistindo a gente. Bom, muito obrigado, Érica. Muito obrigado ao Portal Convergente. Bom, tenho procurado exercer meu papel de vereador de forma transparente, de forma ética. Quando a gente é candidato, muita gente duvida, chegar lá muda. Eu não mudei nada, tenho sido o mais transparente possível, mais econômico possível, independente, não sou de base de ninguém, não sou... a gente faz política, a gente conversa assim com figuras políticas, mas não sou subordinado a ninguém e pretendo continuar assim enquanto eu for ou vereador ou qualquer outro cargo, como a gente costuma dizer, fazer o certo pelo certo. E além de o vereador disparado, mais econômico da Câmara Municipal de Manaus, o segundo lugar tem mais de 200, 300 mil reais a mais de gasto que eu, só para você ter uma ideia. Também sou o único que foi em todas as sessões, que chega cedo, que sai no final, que cumpre, está procurando cumprir em tudo a sua obrigação moral e legal de ser a voz do povo, de representar o povo, com todos os meus defeitos, mas eu tenho procurado fazer o certo. E aqui a gente se despede, mas eu convido você a acessar o Convergente. Lá nós temos uma matéria falando sobre o Cotão. E aí você vai verificar como é que está o ranking dos vereadores da cidade de Manaus acerca do Cotão. E aqui a gente finaliza. Você pode assistir sempre nosso programa pelo canal 8.2. Comigo, Érica Lima.